Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Papo de Segunda. Primeira coisa, quero lembrar vocês que esse espaço daqui é um espaço de produção de conhecimento. E, portanto, a troca, a presença de vocês é muito importante, não é pouco importante. É muito importante. Né? Eu sei que muita gente vê os vídeos depois, mas fazem falta. Vocês fazem falta aqui. Hoje, a nossa proposta, e para isso nós convidamos algumas pessoas, é a gente escutar o que a população de rua tem a falar a respeito de nós, né? De nós como um todo. Então, como é que é isso? Né? Quando se fala em população de rua, normalmente o que acontece, junta-se meia dúzia de supostos especialistas ou de supostos conhecedores, ou seja lá o termo que for, né, para falar sobre população de rua. Mas dificilmente a gente escuta a população de rua falando sobre aqueles que não são população de rua. E a nossa proposta, o que a gente quer, é exatamente isso. É escutar eles falando sobre como eles veem o resto do mundo que os rodeia. Como ele analisa a todos nós, como eles analisam a todos nós. Isso de uma forma livre, tranquila, bate-papo, como sempre é. Nós temos alguns convidados, mas temos, além de convidados específicos, Cláudia, ela está num abrigo lá no estado de São Paulo, depois ela diz qual é a cidade especificamente, etc., com as pessoas que hoje vão passar a noite lá. E essas pessoas vão poder, as que quiserem, participar, se manifestar e falar aquilo que tiverem vontade. Eu quero só, mais uma vez, lembrar a todos que está sendo gravado e amanhã vai ser disponibilizado lá no Papo de Segunda e depois vai ser também disponibilizado no YouTube. Né? E aí, a partir de agora, quem comanda é Varela Júnior. Atenção, senhoras e senhores, é com ele mesmo. Está sem som, Varela? Boa noite, todo mundo. É mais do que um prazer estar aqui de novo, né, nesse Papo de Segunda. É importante a gente manter essas conversas e hoje nós vamos fazer a coisa de um jeito diferente. Foi uma proposta que surgiu no último encontro e, assim como foi colocado aqui, né, no nosso chat, deixa eu ver quem colocou isso. Foi a Emily Penas. Ela colocou, né, é aquela máxima da rua, nada sobre nós sem nós. Na verdade, não é só da rua, né? Todo movimento social, seja da saúde mental, seja pop rua, nada sobre nós sem nós. Não tem nada pior do que você ser comentado, estudado, avaliado, metrificado, né? Estudado e não ter voz. E isso é uma coisa que eu pelo menos como técnico, trabalhando há 30 anos com rua, eu aprendi logo no primeiro mês, né? A rua tem voz, a rua tem vez, a rua pensa, a rua vota, e a rua precisa ser ouvida. Se a gente não tiver escuta qualificada, nós não vamos conseguir produzir nada, porque é só na troca de saberes, é só... como diz uma vez, eu ouvi o professor Merri falando, quase a profecia do óbvio, né? Mas quando a pessoa consegue traduzir em palavras aquilo que a gente tem que fazer, ele falou, a gente tem que, para trabalhar com rua e com saúde mental, você tem que produzir fraqueza para poder se aproximar das pessoas sem autoridade, sem se considerar melhor, maior ou mais sábio, né? Você se faz fraco para construir uma potência e a fortaleza dessas relações vem exatamente disso. E a gente queria exatamente saber isso. De todo mundo que está aí, se tiver alguém ouvindo,
Cláudia, conversa com o pessoal aí, eu acho que seria interessante lançar uma pergunta que eles possam responder, né? Quando eles estão parados ali na rua ou numa calçada, onde eles estiverem, quando eles olham para qualquer outra pessoa passando, circulando, o que passa pela mente deles? O que eles pensam dessas pessoas que passam e fazem que não os veem ou os despreza, as humilha? Qual é o pensamento que vem na mente deles nesse momento? Alguém quer responder para mim? Eu vou fechar aqui o microfone só para eu falar alto, tá bom? Tá bom. Isso é importante a gente entender. A rua tem uma dinâmica, e mesmo quando ela está no abrigo, ela não abre mão dessa dinâmica. Então, estar preparado para ouvir não é só escutar as pessoas, é prestar atenção na dinâmica que elas têm, como funciona, né? Como se comunica a rua, que é diferente do resto da sociedade. Ela tem suas particularidades, peculiaridades, e em cada território é de um jeito. Aqui dentro do abrigo, como eles já estão num momento de maior relaxamento, eles já se sentem mais protegidos, estão se alimentando, aquela coisa toda, com certeza o volume da voz é muito alto, eles ficam dispersos, alguns ficam agitados, mas nós vamos conseguir separar. A Cláudia está buscando alguém lá para poder conversar com a gente. Mas eu gostaria, enquanto não vem essa pessoa, se tem alguém aqui que tem vivência ou teve vivência de rua, qual era a sensação, qual era o sentimento, o que passava pela mente quando olhava, né? Você colocado na situação de uma pessoa em situação de rua, olhando para as outras pessoas que transitavam pela cidade, passando por você, muitas achando que você nem existia, como se você fosse algo invisível ou de gás. Que é a sensação que a gente tem observando. Mas como é estar do lado da rua? Como a rua enxerga a sociedade? Se alguém puder falar, vai ser interessante ouvir. Ou mesmo, como se imagina que a rua, se não tem ninguém que efetivamente seja da rua? Sim, pode falar, Cláudia. Então, quando a gente coloca, quando eu pergunto para eles, na verdade, sempre vem a intenção de fazer denúncia, de fazer pleitear melhor lugar, mais respeito, tudo isso. Por mais que, quer ver? Espera um pouquinho. A nossa conversa agora é para você falar o que você acha dos técnicos, é isso, Varela? É para ele falar o que ele quiser. Não é um momento de denúncia. Olá, família. Boa noite pra gente. A gente precisa muito da opinião de vocês para a gente poder melhorar mais a vida. A gente quer sair daqui reintegrado, né, de novo com a sociedade. A gente quer um jeito, sabe, da gente voltar para casa de cabeça erguida, sabe, cheio de vontade. É isso, porque esse 1 mês e 10 dias que eu estou aqui, esse 1 mês e 10 dias. Olá. Qual o seu nome? Meu nome é Edilson. Mas fala por que eu vim aqui, por que você está falando? Essa mulher é um amor de pessoa. Ela ajuda muita gente. Ela consegue colocar nossa cabeça no lugar quando a gente quer desistir ou quer brigar. Ele ela não tá quer aqui. jantar, ele está com a garganta Eu tô doente. Ontem de ontem eu tomei chuva na fila. Vim aqui só para Eu chamar tô ele para com jantar. muita dor no músculo, nos nervos, sabe? E a gente gosta daqui, sabe? Mas o problema da gente é que que eu vejo aqui, que eu converso com meus amigos, que eu sou formador de opinião. Aqui é o seguinte, a gente precisa sair daqui, 3 meses que a gente tem que ficar aqui, a gente tem que sair aqui, bem com a família, de bem com nós mesmos, sabe? A gente está tendo alimentação, que é o mais importante, e dessa alimentação a gente tem que sair daqui educado, adequado, para a sociedade de novo, feliz.
Agora, eu vejo bastante pessoas reclamando, poxa, eu quero uma chance, não tenho chance, eu quero melhorar, eu não vejo ninguém me ajudando para melhorar, eu vou para a rua mesmo. Quantas pessoas, 10, 15 pessoas desistem por dia? Ah, vou para droga mesmo, vou para cachaça mesmo, eu não estou tendo atenção de nada aqui, ninguém dá carinho, ninguém dá atenção. As pessoas precisam de um, sabe, de um pouquinho assim de amor para poder voltar para a família bem, com a cabeça boa. Eu estou 2 anos e 1 mês na rua, sabe? E eu aprendi muita coisa que só serve para fortalecer a minha força mais ainda, ela aumentar, sabe? Mas só que tem pessoas aqui que não tem cultura, não tem educação, não tem entendimento, sabe? Que está sofrendo realmente, sabe? E eles desistem muito fácil dos sonhos, das esperanças. Eu acho isso aí uma lástima, assim, para o meu psicológico, porque aqui, ó, eu tô feliz, eu tô 2 anos e 1 mês na rua, eu não queria ver meus filhos, todo mundo pensou que eu era morto, que eu tinha morrido, todo mundo pensou que eu tinha me suicidado, sabe? Aí eu não queria papo, eu não tinha mais pensamento, eu estava entrando no meu mundo, eu não queria conversar mais com ninguém barbudo, cabeludo, sem tomar banho, eu tomava banho na água da praia lá em Praia Grande. Nunca tive uma assistência como eu estou tendo aqui. Depois da assistência que eu estou tendo aqui, eu estou 1 mês e 10 dias sem droga, sabe? Eu estou bem. Eu já conversei com meus filhos estão todos, sabe, bestificados de eu ter aparecido. Meus filhos estão todos felizes. Meu filho queria, de 23 anos, queria vir do Paraná me buscar, só que eu estou esperando meus documentos sair para me poder ir embora, sabe? Eu sinceramente, eu queria que vocês ajudassem muito aqui a nossa assistência social, que ela é uma pessoa excepcional para ajudar, só que ela precisa de força, ela precisa de pessoas que apoiam ela. Porque aqui a gente não tem educação, a gente não tem cultura, a gente já nasceu na rua, no lixo, está entendendo? No esgoto, falta de saneamento básico, falta de educação. Na escola a gente, quando queria estudar uma marcenaria, uma datilografia, no meu tempo, que eu tenho 50 anos, a gente não tinha, sabe? Eu vim ter televisão na minha casa com 12, 13 anos. Ô, filho, eu tô conversando sério, não tô brincando. Não vou com você não, Aí, não. Hoje tá doido, hein? aí o que que acontece? Eu falo para vocês, o que vocês puderem fazer pela gente, sabe? A gente vai ficar muito agradecido. Vocês vão salvar vidas, porque essas vidas aqui estão sedentas de carinho, sedentas de, sabe, de atenção, sabe? A pessoa quer ajuda, mas não sabe se ajudar, porque aqui tudo tem que ser na brabeza, tudo tem que ser, sabe? Eu sou pedreiro profissional. Todo o meu serviço que eu faço com muito amor. Eu vou lá, faço uma viga, faço uma parede, reboco, coloco o piso, sabe? Eu faço tudo com carinho, com amor, porque foi uma dádiva que Deus me deu, sabe? E toda pessoa que tem sua profissão, ela tem que ter amor, porque foi Deus que deu a dádiva. Mas eu vejo aqui pessoas que, pela falta de cultura da gente, por a gente ser leigo, por a gente ter nascido no lixão, ter nascido na rua mesmo, nascido sem pai, sem mãe. Eu tive bom pai, tive boa mãe, tive boa cultura, estudei até a 4ª série, mas respondo ponto e vírgula, respeito. Né? E tem pessoas aqui que precisam da atenção, da ajuda da dona Cláudia. Mas só que a dona Cláudia, ela precisa de mais pessoas para apoiar ela, para poder ajudar a gente. Nós saímos daqui para casa, tá? Pedimos socorro e nós saímos para casa e a nossa família nos aceitar de braços abertos. Porque muitas vezes a gente está enganado com a fome e com o frio na rua, nós se engana, minha família não me ama mais, minha família me trocou por isso, por aquilo. Aí quando vai ver, a gente está totalmente errado, isso é concepção nossa, e a gente precisa de apoio, tá bom? A gente precisa de apoio. E essa mulher aqui, por mim, eu tinha ido na promotoria pública, arrumado advogado e melhorar a minha vida. Eu preciso de sair daqui, esse 1 mês e pouco sem usar droga, eu queria sair daqui bem, sabe? Eu tô bem, eu tenho certeza. Só que tem pessoas que entendem isso, mas tem pessoas aqui que não entendem. Para eles tudo a melhor defesa é o ataque, você tá entendendo? E aí, aqui a gente precisa de carinho, mas nem todos, né? Não tem educação, não tem escolaridade, sabe? Não tem temor a Deus, não tem pudor, sabe? Não tem ódio, não tem decência. E a dona Cláudia está aqui para colocar tudo isso na gente, mas ela precisa de um apoio, ela precisa ser ajudada. Porque esse serviço aqui, não sei, mas ela ama o que faz, mas eu acredito que estressa ela quando chega em casa, porque para formar opinião na cabeça de pessoas sem cultura é totalmente difícil. Vocês poderiam bolar aí, sabe, formar opinião, bolar um plano para poder a gente sair daqui, porque eu tô 2 meses que eu tenho que ficar aqui, 24 sai minha identidade.
Eu já arrumei todos os meus documentos, que eu estava mais de 2 anos sem os documentos, me roubaram, sabe? Estou voltando para minha família, estou com emprego, meus filhos estão felizes, meus netos, tenho 4 netos que nasceram, estou entendendo 19 netos, estão felizes, não sou de bebida alcoólica, mas eu tenho que falar, eu preciso desabafar, porque senão eu vou em local todo doente, senhor, por causa disso. Eu não quero para mim, nem para os meus filhos que podem precisar desse lugar aqui, ou de um apoio de vocês, sabe? Eu quero eles bem tratados, ou nem meus outros queridos, mas outro meu próximo, né? Tá bom? Ó, beijo, tô tomando o tempo de vocês, desculpa, mas pense direitinho no que eu falei, tá bom? Ouve a resposta. Ajuda ela, que ela, essa mulher aqui, ó, ela é de Deus, não é o emprego dela, é a dádiva que Deus deu para ela cuidar da gente. E ela precisa ser mais ouvida e precisa de apoio de vocês. Pela rede, né? Eu tenho vergonha de manguear, de pedir, passei muita fome. Por isso que eu vim pra cá, eu também. Nem droga nenhuma. Boa noite, tá? Fique em paz aí, vocês. Quer dar uma resposta aqui? Nós manguei online. Depois ela fala pra mim, eu tô aqui da... Tem mais alguém aí? Tem aí. Quer falar? Eu? Só mandar um oi. Oi, pessoal, beleza? Boa. Faz a Eu pergunta. não tô chegando nada, não tô chegando. Obrigada. Dona Cláudia, eu não enxergo. Eu tenho problema de visão. Ah, é? Não tá chegando? Eu não enxergo. Deixa eu falar aqui. Vou lá pra cima, lá, falar com eles. Aqui, ó. Elaine, quer falar aqui? Ele quer falar. Falar com os técnicos do Brasil. Ah, não, obrigada. Eu só sou o presidente comigo. Tem que mandar um pix pra mim? Ó, já estão mangueando. Jamaica, você não tá por aí? Oba! E aí? O que você tem? Quer falar aqui? O que você tem nos dizer? Se eu puder ter oportunidade, Agora é uma honra poder estar participando dessa reunião. Eu quero dizer que uma oportunidade como essa, ela pode trazer um novo norte para o que já tem acontecido na população de rua, com o cotidiano da população de rua. Eu quero dizer que nós precisamos do respaldo, do apoio, da segurança, para que possamos reivindicar nossos direitos, para que possamos apresentar nossas demandas. Eu quero dizer que por onde eu passei nesse Brasil, foi nos estados que passei, pelas vezes que precisei da rede socioassistencial, em vários estados, eu ainda não vi uma mobilização como essa. A mobilização que vem sendo feita pelas pessoas que tem essa pauta no coração é muito grande. Eu estou muito feliz, porque eu venho de uma longa data lutando para enfrentar as barreiras, as dificuldades, o preconceito, o descaso, a prevaricação de agentes públicos. Já fui expulso de equipamento por falar a verdade. Já passei por abordagem que não me classificou como PCD, sendo PCD documentado. Em vários estados eu passei por isso. Até em São Paulo, que é um município que já se desenvolveu muito com relação a esse público. Mas eu quero dizer que ainda há solução. E a solução é a nossa rede cada vez mais extensa. A solução é a nossa união. A solução é a coragem de enfrentar, falar a verdade. Ainda que valha a minha vida, eu não tenho como desistir. Porque eu sei que existem muitos irmãos que necessitam da nossa voz. Muitos que têm medo de falar, que estão muitas vezes coagidos, com medo da represália, da retaliação, e não falam. Temos enfrentado truculência, muitas vezes, na hora da abordagem, na remoção dos pertences, lá se vão os documentos. Muitas vezes a gente vai defender, como aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou agora, a gente vai defender o que é nosso e acaba sendo levado
numa viatura como um criminoso. E muitas vezes o animal que nos pertence, o cachorro, que está ali com a gente, que é nosso amigo, fica para trás. Nós queremos políticas públicas que nos dignifiquem. Nós queremos acolhimento que nos respeitem e que também promovam a nossa vida a um futuro melhor. Porque o nosso futuro melhor é o futuro melhor de toda uma sociedade. É por isso que nós estamos brigando. É por isso que nós estamos lutando. E isso não vai mudar. Sabe por que não vai mudar? Porque é isso que nos move. É isso que nos move. Aqui no Rio, e mais precisamente em Niterói, por exemplo, existem 2 projetos de leis que têm a mesma ideologia. Internação compulsória. Nós somos contra a internação compulsória. Quando nos acolhem, não. Quando nos abordam e nos levam à força, como se estivéssemos causando transtornos 1000 para a sociedade por causa de um uso de um entorpecente. E muitas vezes é necessário fazer uso do entorpecente para poder não olhar a realidade. Só que nós somos uma associação. Então, A associação que eu presido. Jamaica, Aqui são os nossos companheiros. Pode falar, meu amigo. então, é Paulo que está falando aqui. Olha só, faz de conta que você está no botequim, seus amigos, e aí num papo furado, jogando conversa, surge o assunto que é essa população que não é da rua. O que você acha dessa população que não é de rua? O que você, Jamaica, tem a dizer para essa população que você fica olhando à distância? O que você tem a dizer para eles? Para essa população que talvez algum irmão veja a distância, eu não vejo a distância população alguma. Eu vejo distante são as políticas públicas. Sim, Jamaica. Olha só. No decorrer dos dias, nós aprendemos no decorrer dos anos. Todo mundo tem o direito a evoluir. Eu também já errei. Hoje eu dou o passo certo. Algumas pessoas continuam errando, porque são fascistas. Mas para essa população que se coloca distante, que não consegue observar um irmão de rua, perceber nele o coração batendo, eu diria para eles: você nasceu de quem? Era isso que eu diria para eles. Só isso que eu falo. Você nasceu de quem? O que você quer dizer com isso, Jamaica? Só, Essa pergunta. Paulo, me permite fazer um comentário? Vai lá. Vocês percebem que toda vez que a gente convoca a rua e dá voz para ela, toda a manifestação que a rua tem é só da indignação e da luta que ela tem, né? Eles não conseguem, num primeiro momento, e é bem compreensível isso, porque só quem passa pelo que eles passam consegue entender que, havendo um momento que ele tem a voz, ele está colocando a voz dele a serviço de todas as pessoas que ele já conviveu na rua, todos os irmãos da rua, pessoas que já nem estão mais vivas, que eles viram tombando na rua. E isso é a luta da população em situação de rua, né? Agora, você que já teve vivência, ou você que está em situação de rua, quando você está sentado em algum lugar, você olha para as pessoas, elas não olham para você, elas não te veem, ou te veem e ficam assustadas e com medo. E o que passa na sua cabeça quando você olha para elas, né? Como você se sente? Qual é a reação? Qual é o sentimento que passa na tua existência,
quando você está sentado na condição de uma pessoa em situação de rua, que é chamado de mendigo, que é tratado como lixo, que é considerado uma coisa imprestável? Qual é a sensação? Como você enxerga essas pessoas? Porque quando elas olham para vocês, a gente já está sabendo o que está acontecendo, porque a gente ouve vocês falando, né? E a gente queria colocar aqui registrado. Quem já sentou com o irmão na rua, sabe o que ele pensa, o que ele sente. Mas aqui é um espaço que eu gostaria que, se vocês tivessem essa generosidade, colocar para fora qual é o sentimento que é você estar sentado numa calçada e sentir que você não está sendo considerado um ser humano. Como é que a generosidade, a maior generosidade é a oportunidade que vocês estão nos concedendo, tá? Porque é difícil alguém que nos dê a escuta. Começa por aí, né? Ali não tem nenhuma cultura, ali só vai sair palavrão, ali só vai sair gíria ou dialeto, ou ambos. E não é bem assim. Quando uma pessoa me olha com descaso, eu me sinto como a mazela da sociedade, o grande problema da sociedade. Primeiro que eu não vou me sentir um ser humano, né? Eu não vou me sentir uma pessoa que tem dor, fome, frio, que tem vontade de conversar, que tem vontade de aprender e que tem vontade de repartir o que aprendeu. Quando alguém me olha com descaso, eu não consigo ver um horizonte, eu não consigo pensar que eu consigo acessar o curso superior, eu não consigo pensar que eu consigo resgatar a minha família, porque aquele olhar de condenação é um martelo, igual do juiz, quando bate. É esse o sentimento que eu tenho quando alguém me olha dessa forma. Sem contar que eu também vou pensar que é por conta da minha cor, que é por conta da minha limitação motora, eu vou pensar que é por conta da minha roupa. Esse é o sentimento que nos diminui e que nos impede de continuar a luta, de continuar a caminhada. E aí é necessário que a gente busque uma forma, uma alternativa de sair daquela realidade, de não ter que enfrentar aquilo. Porque a gente sabe que se a gente for falar, se a gente for tentar dialogar, a gente não vai ser ouvido, não vai ser compreendido, e aí nós vamos falar aquelas palavras de baixo calão. E aí já há uma outra circunstância que sobrevém a nós, né? Então, é muito triste quando você tem tudo, você quer muitas vezes ajudar alguém, você vê que tem uma necessidade e a pessoa pensa que você vai roubar, né? A Carla aqui, minha esposa, ela passou por isso. Ela foi tentar ajudar alguém e... Como é que foi quando você foi ajudar alguém? Quando foi ajudar alguém, saiu correndo. Pensou que ia roubar. Pois é. Então, o que acontece com a gente é isso. A gente acaba cada vez mais se anulando na sociedade. Vai procurando um local só nosso. E quando a gente consegue encontrar pessoas na mesma situação que vão compreender a nossa dor, é ali que a gente quer ficar. Mas quando a gente encontra pessoas que muitas vezes nós olhamos, parece que está muito alto, parece que está assim, sabe? É um semideus para nós. A gente quer se segurar ali. A gente quer acreditar que aquela pessoa vai trazer uma solução para aquele trauma que está acabando, assolando a nossa alma. E a gente se apega àquilo, àquela pessoa, àquele sonho, àquele projeto, sabe? Aquela casa de convivência, quando a gente é bem tratado, a gente é respeitado, quando a gente recebe um carinho, porque o mundo, ele não dá carinho. Então é isso, assim, nas minhas breves palavras, nas minhas humildes palavras, eu me sinto nada. Só que eu luto contra isso. A vantagem é que eu acredito sempre. Senão eu já teria morrido. Teria morrido porque eu tentei suicídio no metrô de São Paulo várias vezes. Bom, enfim, é isso, meu pessoal, é isso. Passo a palavra. Importante a gente refletir sobre isso, né? Porque essa é uma das condições que afetam a rua, que afeta a saúde mental das pessoas que estão em situação de rua. A anulação do ser humano, né? Ele não se sente mais um ser humano. E como é que a gente, como técnico, consegue lidar com isso?
é muito difícil. Então, porque a gente, para fazer um trabalho com a rua, nós precisamos entender que existe esse sofrimento, que é um sofrimento real, que não é um sofrimento que é inventado, e nós precisamos fazer um resgate da humanidade dessa pessoa, investindo no relacionamento, no vínculo, né? Por isso que o Marcelo coloca, né? Quando a gente encontra uma pessoa, não somos semideuses, não, nós somos seres humanos. É que quando você está esvaziado da humanidade, meu querido, você acha que o outro é super-herói ou é alguma coisa. Não é, não. Nós somos meros seres humanos. E quando você nos reconhece como pessoas especiais, você quer ser aquela pessoa também especial. E aí a gente consegue fazer essa construção. Por isso que a maioria dos técnicos tem que aprender que a primeira coisa quando lida com pessoas em situação de rua é que você está ligando com seres humanos, como você, que também tem medo, também tem sonhos, tem dificuldades, né? E parece discurso vazio, meio brega, né? Piega, como diz a Cláudia, mas é verdade, porque o ser humano é piegas mesmo. Se não fosse assim, né? A gente precisa disso. E é legal quando a gente entende esse caminho. E principalmente quando vocês falam com a gente. Eu tenho 3 pessoas sentadas no monitor aqui, eu consigo olhar para elas. Eu estou quase indo lá para fora. Eu estou no outro monitor. Vocês poderiam falar com a gente? Falar exatamente isso? Vem aqui fora e fala para eles novamente o que você falou. Vem cá. Olha eu aqui, ó. A gente está indo. Assim, enquanto Varela vai lá fora, aqui tá Você tá parado. Ó, escuta. Fora daqui. Quando você olha as pessoas atravessando a rua, olhando para você, qual é o pensamento que você tem? Porque você sabe que eles pensam de você, né? Não, a gente pensa que é sempre invisível. Vem cá. É Ó, isso que a gente fala quer que aqui você pra fale gente. aqui. Fala pro pessoal aqui. Deixa eu te falar. Ó, quando a gente tá na rua, Fala seu nome. meu nome é Célio. Senta. O meu nome é Célio, porque assim, a gente, quando tá na rua, na verdade, as pessoas passam que parece que não vê jeito, que a gente é invisível, entendeu? Não dá nenhuma atenção, entendeu? A população olha com aquele olhar de desprezo, como que a gente não vale nada, desfaz de nós. Fala aí, Guilherme. Pode falar, irmão. Pode falar. Fala também, a opinião de cada um, cara. Você sente, Oi, boa noite. É o Vitor aqui. Realmente é bem chato a gente que se encontra nessa situação de rua, porque eu particularmente falando assim, tem hora que eu passo assim, o pessoal fica olhando, faz uma cara de, sabe, de nojo, como se a gente estivesse sujo, fedendo, mas é assim mesmo, né? Vambora, é um negócio chato, mas é o que a gente tem que passar, né? Tô até acostumado já, mas fazer o quê, né? Costuma, né? Pode desanimar, né, gente? Jamais, né? Tem que ter fé em Deus sempre. Arthur, não quer falar? Arthur não quer falar, não. Quer falar? Tu? Uma opinião, Matheus. Gabriel? Ó, tem que dar uma opinião, gente. Vocês não vamos interagir. É isso, gente. É isso que a gente sente mesmo. Aqui. É isso que a gente sente, o dia a dia. É o dia a dia que a gente sente. Gostou da câmera? Não é que eu gostei. Porque tem que dar a nossa opinião para eles verem como que é. Então, na Baixada é isso, entendeu? As pessoas desfazem de nós mesmos. Às vezes, quando a gente tá com fome, vamos na lanchonete, a gente vai pedir uma comida e tal, eles têm, mas não dá, entendeu? Porque a gente vai pedir, porque a gente tá necessitando da comida, mas finge que não dá e aquela cara de nojo, né? Então, gente, a gente não tá aqui nem porque a gente quer. Se fosse porque a gente quer ser, se eu tivesse uma casa, eu ia estar nesse estado de rua. Não. Mas o dia a dia, gente, é esse. A gente passa como quem eles passam por nós, entendeu? Na rua, a gente tá com cara de nojo, desfaz. A gente, praticamente, a gente somos invisíveis, certo? Na rua. E é dessa forma. E como é que você se sente quando as pessoas olham para você com cara de nojo? Qual é o teu pensamento naquele momento? Meu pensamento, de verdade, é de um cara que, tipo, né, desprezado e assim, com raiva, né, a gente fica, porque ele poderia estar no lugar de nós, né, mas a gente tá, né, porque nós quer, entendeu? E aí eu tô torcendo muito para a luta de vocês, ajudar nós mesmos, moradores de rua mesmo, muita gente precisa,
entendeu? Que nem teve uma colega nossa aí que acabou falecendo aí na rua, entendeu? De frio e tal, entendeu? Foi aqui 13 horas da manhã, parece que ela faleceu, foi 4 horas da manhã, veio só tirar umas 10, foi 9h30, por aí. Então é isso, gente, vamos lutar mesmo pelos direitos nossos, entendeu? Junto com vocês. Isso, junto com vocês, nós estamos na luta, gente. Tá? Nós juntos. Juntos, nós todos juntos. Bote no Lula. O importante é a gente pensar que nesse grupo nós estamos querendo pensar exatamente isso. Quando a gente olha para quem está em situação de rua, a gente tem toda uma visão, a gente tem um pensamento, a gente discute, a gente fala sobre isso. Mas vocês falam sobre a gente? Vocês conversam sobre o que os técnicos falam? O que o pessoal da prefeitura deixa de fazer? Quando o pessoal da abordagem vem e faz um trabalho, qual é a sensação que vocês têm? A verdade agora vou responder as palavras deles, os pessoal da abordagem. Sim, ele chega, os pessoal, nós mesmos estão dormindo na calçada, quando a gente consegue o abrigo, ele já chega levantando, se ele pudesse levar nós para o abrigo, não, de manhã você já chega tirando das calçadas, levanta, a abordagem é desse jeito, porque para mim é uma coisa errada. Porque nós está com fome, se ele tirar nós da calçada, tem que levar para algum lugar. Então nós não tem, ele já chega, vai, levanta, vai, não sei o que. Se a gente levantar, eles querem brigar, ele vai chamar a polícia, que é dessa forma. É o que acontece aqui no centro de São Vicente. É assim, os pessoal na moradia lá no centro quer deitar, expor. E, por exemplo, tempo de chuva, tá? Não tem abrigo, quando nós tá dormindo, nós temos que procurar um local para nós se abrigar. Aí tem que sair. Aí ele chega cedo, já chega dando abordagem, levanta, tipo, sabe, chutando, acaba sair para tudo. Mas não é assim, gente. Não é assim que se trabalha. Você entendeu? Tem que trabalhar com dignidade. Nós somos ser humano, tá? Nós é isso. Nós estamos lutando para isso. Certo? E nós estamos juntos, gente. Vamos. E vocês trocam informações, por exemplo? Você está conversando comigo aqui. Quando você vai conversar com um técnico de outro equipamento, com outro, ou entre vocês mesmos, olha, como o técnico falou isso para você falou isso, para mim é uma boa informação, vê se você consegue fazer também, você troca essas informações. Você conversou comigo, uma coisa que eu te falei que foi importante, você passa o conhecimento que eu te passei para outra pessoa em situação de rua, ou morre tu, o que eu te passei? Não. Você troca essas informações entre vocês? De a tua informações para mim? Isso. Não. Não me sinto. Mas o correto tem que passar. Isso, o trabalho de multiplicadores. Exato. Vocês não fazem essas trocas, porque às vezes uma técnica passou uma coisa para ele, que ele usa na vida dele, para contornar a ansiedade, às vezes a euforia, às vezes até a frustração. E você se chega, conversa com ele, fala assim, nossa, eu tô mal por causa disso. Ele não te passa o que ele aprendeu? Você não passa para o outro que você aprendeu? Então, é porque muitas coisas que a gente vem passando, a gente acaba até esquecendo. Mas o certo e correto é isso. A gente pegar vocês e passar junto ao do meu lado, dos companheiros. Isso é uma coisa importante para a gente ver. Você tem facilidade de falar dos seus problemas com o técnico. Mas com o irmão da rua, você tem medo, vergonha, ou você não quer que ele perceba que você está enfraquecido? É isso. É isso, né? Ou seja, então vocês estão na rua, mas vocês não são parceiros. Vocês não estão fica assim, mas a gente tem um comercial que a gente fala, mas não todos. Não dá para abrir para todo mundo. E esse acho que é o grande papel que o técnico precisa assumir. Ser a pessoa que ouve, sem julgamento. Porque você percebe que não vai ter julgamento, então fica mais fácil falar. E eu estou vivendo na rua tem uns 2 meses. Eu nunca passei por isso, mas tem que ser a primeira vez, correto? Mas eu estou aprendendo dia a dia. Que eu estou vendo que está acontecendo. Não sou eu, tem muitos. Aqui. Se você quiser participar do papo, pode participar do papo. Assim como qualquer outra pessoa que quer participar do papo, participa. Legal que eles estão aderindo aqui. Eu queria saber do pessoal que está na sala, né? Como é ouvir isso, né? Porque às vezes a gente ouve coisas que a gente nunca imaginou, né? E a gente chega em conclusões aqui pela vivência que tem, né? Pela proximidade. Aí vocês percebem que a luta
E o individualismo, que é produzido e exigido pelo capitalismo, também rebate e recai sobre quem está em situação de rua. Apesar de ele estar fora do mercado, de estar isolado e tudo mais, eles sofrem tanto quanto qualquer outra pessoa. Que esse modo de produção que leva à competição coloca as pessoas com medo até de falar das suas fraquezas, né? Para não ter perigo de ser usado isso contra ele em alguma situação que possa ser desfavorável, quando ele está na rua, né? Às vezes no fluxo, né? Em algum lugar assim. É para a gente parar para pensar, né? Não existe realmente diferença nenhuma além da extrema vulnerabilidade e da pobreza, né? Da pobreza extrema, a falta de local. Vai falar, William? Desligou o microfone. Quando você está parado na rua, você está em algum lugar, você olha para as pessoas, você sabe que as pessoas olham e pensam. Ô, Paulo. Boa noite, tudo bom? Meu nome é William, tenho 28 anos. Estou em situação de calçado já tem uns 8 meses. E a realidade de quem está na rua, né? Vou falar sobre isso primeiramente. É meio complicado, porque assim, mais que a gente não passe fome, às vezes é difícil, porque não tem muitos lugares que dão comida. E os lugares que tem, geralmente, eles olham feio para nós. Mesmo que a gente tenha tomado banho, se tratado, tá tudo certo, só falta a questão do dinheiro e para poder alugar nossa casa. No caso, o auxílio ajuda bastante, correto? Mas vamos aos fatos, né? Porque só o alimento do mês, mais o aluguel, nem que seja um quarto, já dá mais do que isso. Porque essa é a sociedade do Brasil. Mas, falando do pessoal em situação de rua, nem todo mundo é vagabundo, porque eu já conheci muitas pessoas boas, pessoas que querem estar evoluindo, assim como eu. Então, acho que basicamente o que eu acho que poderia melhorar é a sociedade, né? Em sentido de não julgar nós pela situação que nós estamos passando no momento, porque é uma coisa que isso logo vai passar, sabe? Então, eu não me preocupo tanto, mas tem muitas pessoas que precisam se tratar, muitas pessoas que precisam proteger CAPS, muitas pessoas que já passaram por ciência social, falar com o fiscal e tudo mais. Mas no meu caso financeiro, no caso familiar, que minha família não são unidas, mas, tipo, nem todo mundo é vagabundo que está na rua. Isso eu percebi, já faz muitos anos, inclusive. Eu sou uma pessoa trabalhadora, sempre trabalhei, só que neste ano, sim, está bem corrido para mim. Então, eu estou aqui, numa casa de passagem, nesse exato momento, chamado Betinho. E é isso, basicamente. Eu espero que tenha falado, basicamente. Vocês conversam sobre nós, os trabalhadores? Sim, a gente fala bastante sobre assistência social, fala bastante sobre as leis que a gente mesmo tem que fazer, né? Porque a situação é tão precária que nós mesmos da rua se organizam para poder estar entrando um acordo para facilitar nós, porque se depender, a gente fica na fila das 10 da manhã até as 6 da noite, parado. Só para não perder a vaga para poder ficar na rua. E atualmente, nesse frio, né, não está fácil dormir na rua. E nem todo mundo tem cobertor, nem todo mundo tem preparo para isso. E a maioria do pessoal que está na rua tem imunidade baixa. Tem mais idade de identidade. Mas então é isso, basicamente. Eu espero que os abrigos sociais, espero que as organizações sejam melhores, que os nossos direitos sejam mais elevados, porque com R$600 não dá para fazer quase nada na sociedade que vivemos hoje. Então é isso, basicamente. Tá bom? Se você alguma coisa falar, eu posso falar, mas eu acho que é isso. Tá bom? Então, boa noite aí e se cuidem. Beleza. Vamos abrir para alguém da sala, se quiser se manifestar, falar alguma coisa. Paulo. Pode falar, Enilson. Oi, Júnior. Júnior, engraçado, né? Eu pensando aqui e assistindo, como a voz, né, da população em situação de rua, ela é uma só, né? Eles falando aí e eu simplesmente escutando e vendo que é a realidade daqui também, ou seja, é uma linguagem só, entendeu? É um idioma próprio, né?
de que nós temos que estar para saber absorver, entendeu? E ter uma linha de pensamento em relação a eles. Nilson, a internet está falhando muito. Tira a tua imagem para facilitar o som, porque ela está falhando muito. Isso, agora fala que vai ficar mais fácil. Ok, melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou, sim. Eu estava falando de... Melhorou? Sim. Melhorou? Tá, um exemplo. Eu estava aqui escutando, né? E vendo que uma linguagem universal, um idioma só, né? Um deles, essa é a linguagem da comunidade da rua. No mundo, a responsabilidade, ou seja, é muito importante ou seja, nesse momento, gente, é muito profundo isso, cada depoimento aí grande em relação ao que mais próximo, né? E eu vou replicar pop, não sei. O que acontece aqui em São Luís acontece no Brasil todo, no mundo todo. E muito importante, estou emocionado realmente de participar desse trabalho maravilhoso. Eu nunca imaginava que fosse numa qualidade de essência, uma qualidade de vida mesmo que a gente escuta das pessoas. Ok, amigos? Pois é. E você, Jamaica, o que você sentiu escutando teus companheiros lá de São Vicente? Pode repetir, por favor? Jamaica, como você se sentiu escutando teus companheiros lá de São Vicente fazendo essas falas? Olha, eu me senti familiarizado. Eu me identifico com a fala dos meus companheiros, dos meus irmãos de rua, entendeu? Me identifico com a luta, me identifico com a dor, né? Porque pensando, nós somos pessoas imperfeitas como qualquer outra, mas a gente também tem o direito de acertar. A gente também tem o direito de sonhar, a gente também tem o direito de realizar. Então, com a fala dos meus irmãos, eu só tenho mais força e mais vontade de continuar na luta, de continuar no enfrentamento e de poder, e também continuo no desejo cada vez maior de poder dividir, sabe? De somar e dividir. Poder também tirar um sorriso do meu irmão, que muitas vezes está ali no relento, e dar um abraço nele, e poder ouvir ele, sentar com ele e dormir ali, sabe? É gostoso dormir na calçada, amigo. É gostoso dormir na calçada. Essa que é a real. Eu não esqueço mais de quando eu estava numa calçada e, de repente, junto com os irmãos, acordava ali com um café com leite, chegava uma quentinha de frango, né? Em São Paulo, em São Vicente, amigo, Cubatão, Praia Grande, Maranhão, Curitiba, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Brasília. Coisa melhor que tem é você estar ali, sabe, olhando as estrelas. É gostoso. Às vezes chove, mas eu me identifico com tudo isso. É a minha vida também. Me sinto acolhido.
Muito obrigado. Emily, você ainda está aí, Emily? Estava querendo te escutar. Emily? Eu preciso me ausentar um instantinho. Perfeito, estamos aqui, continuamos aqui. Então, Varela, vê se você continua aí depois de... Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Volta aí para o teu pessoal. Tá, eu vou voltar daqui a pouco, a Cláudia já está com mais um ali. Eu só estou vendo a imagem parada, mas... Ah, tá. Lucas é o rapaz que está aí no quadro. Está me ouvindo, Lucas? Lucas, está me ouvindo? Tá? Sim, sentiu. Ela abriu o microfone agora. Legal. Nós estamos falando aqui, né, você está acompanhando, qual é o sentimento que você tem, né, quando as pessoas olham para você e te desprezam, quando você está na calçada, qual é o pensamento que você tem quando você faz o contrário? Você olha para ele e pensa o quê? Falei um pouco aqui O que você sente quando você está em situação de rua, que as pessoas passam perto de você e fingem que você não existe? Qual é o sentimento ao contrário? Porque a gente sempre fala o que a gente sente quando vê uma pessoa em situação de rua. E você, quando você está lá, quando vocês estão aqui na fila, Sim. no muro ali, e que as pessoas passam, o que você sente? Você olha para essas pessoas passando com indiferença. O que você sente? Sim. Então, a minha resposta imediata é retribuir o desprezo. Porque da mesma forma que não tem empatia pela gente, eu não tenho a mesma empatia pela pessoa. Se alguém demonstra uma solidariedade, uma questão mais humana, aí a gente também conversa com essa questão humana. Mas o desprezo que vem de lá, o desprezo que vem de cá, e a gente segue a vida assim, porque, sinceramente, eu não me acho um cidadão menor do que alguém que tenha os seus afazeres do dia a dia preenchidos. Eu só estou nessa situação porque realmente a ocasionalidade me trouxe para cá. Mas, sinceramente, de todas as pessoas, falta um pouco de empatia. Por menos? Até mesmo na questão do tratamento seja no hospital ou qualquer outro lugar, para o ser humano. Para uma coisa mais, entendeu? Como se eu tivesse aquela situação. Eu não faço pagamento. Vai sair 7 horas daqui e vai para o Centro Pop. Sabe onde é? E aí, essas são as minhas questões perante essa situação de rua, assim. É simplesmente estar nela e não deixar bater por ela. Não ter dado às pessoas o prazer de me verem para baixo, porque como um dia eu tive essa impressão de que eu nunca ia passar por isso, essa certeza também não vem para outra pessoa que está me olhando de uma forma preconceituosa, entende? Eu acho legal, Lucas, a gente refletir, né? Parar para pensar. Todas as pessoas do planeta, elas estão a muito poucos passos de entrar em situação de rua. A gente vai estar fazendo a revisão agora do decreto 7.053, mas é o decreto que traz a política nacional da população em situação de rua, e lá diz, tecnicamente, o que é estar em situação de rua, né? E isso não muda. São pessoas variadas, de todas as cores, raças, credos, sexos e orientações sexuais, todo tipo de gente, pessoas com deficiência, pessoas com transtorno mental, é bem heterogêneo, mas todo mundo tem em comum a extrema pobreza, não tem como se manter, né? Não tem um emprego fixo, não tem um lugar para morar e está com os vínculos familiares rompidos. A rua,
muita gente chama de nova família. A gente se sente em família quando está na rua. Mas, pelo que eu ouvi hoje, na rua, a gente tem uma relação com uma família mais para tentar se sentir melhor, mas também não é uma família que protege a gente de verdade. É uma família que também pega no pé, que cobra, que você às vezes não confia, falar dos seus problemas. Então, eu não vejo muita diferença de estar na rua e estar fora da rua, porque é exatamente os relacionamentos que a gente tem em todas as condições da sociedade. Mas falta o que você colocou, que é empatia. Ninguém se preocupa com o outro. A gente se preocupa mais com a gente do que com os outros. Então, eu acredito, desculpa te interromper, eu acredito que essa questão de você se sentir bem longe de casa e mais à vontade e confortável na rua é uma pertinência que as pessoas dessa situação estão, né? Porque, veja bem, a sua casa é o seu lar. É o lugar onde você encontra os seus e quer estar seguro. Mas você não tem segurança no seu lar. Você não tem segurança em casa, então você quer fugir para outros lugares e te deixa confortável. Isso é muito estranho. Porque mesmo que a minha casa não fosse um lugar seguro, eu sabia que uma hora eu teria que voltar para lá. Teria que estar lá, querendo ou não, com a minha família. Entende? Então, aqui eu vejo que muita gente tem esse negócio que, eu estou muito bem fora de casa, mas eu te juro que se tivesse uma casa, eles estariam bem melhor, entendeu? Isso é uma questão que me para pela cabeça de vez em nunca, assim. Se eu tô longe da minha família, eu tô bem. Se eu tô com a minha família, eu tô muito mal. Isso é preocupante. Vou tirar a mão? Interessante essa fala, porque ela remete muito à questão de famílias disfuncionais, né? Relacionamentos que não funcionam, que não trazem afetos bons, afeta a gente só de coisas negativas. E é exatamente isso que promove o rompimento dos vínculos, né, familiares. Fica fácil da gente entender, ouvindo, por que as pessoas vão para a situação de rua, né? São múltiplos fatores, cada um tem o seu, mas todos eles têm a ver com o quê? Não se sentir bem nas relações humanas que tem. Não está sendo positivo permanecer embaixo daquele teto com aquelas pessoas. Então, ele parte para um voo solo, vamos dizer assim, buscando alguma coisa que ele acredita conseguir, né? É uma forma que a gente tem de reflexão para que a gente possa entender, principalmente quem ainda tem muita influência dos estigmas e do preconceito que as pessoas diferentes, né, no caso, quem está em situação de rua, assusta demais, né? E a gente sabe que a base do preconceito é o medo, né? Quando eu olho para uma pessoa em situação de rua, eu fico, às vezes, refletindo com medo de saber que em pouquíssimas coisas que acontecessem na minha vida, eu estaria em situação de rua, né? Como eu já, inclusive, quase estive, né? Só não fiquei porque eu estava trabalhando, então eu não tinha extrema pobreza, mas eu estava aqui na Baixada, e aqui, na época que eu fiquei, né, eu saí da minha casa por problemas que eu tinha de relacionamento, e eu acabei dormindo no carro. Eu ainda tinha um carro para dormir, né? E eu ia trabalhar. Se eu perdesse o emprego, só ia sobrar o carro, que ia virar minha casa, que ia acabar a gasolina, e eu ia ficar sem poder pagar imposto do carro, não ia ter dinheiro. Enquanto o carro não fosse rebocado, eu estaria morando nele. A partir de lá, eu estaria em situação de rua. É muito fácil, é muito rápido a queda dentro da sociedade capitalista. A gente consegue empobrecer e perder todos os vínculos muito rapidamente. E restaurar isso
poderia ser rápido se houvesse condição de trabalho, de produção, de trabalho e renda, né? Só que o que acontece é que a queda não é só financeira, ela é emocional também. Nós percebemos isso, a pessoa vai se distanciando da própria humanidade e se sente mal e não quer ficar do lado das outras pessoas, às vezes por se sentir tão diferente, tão mal. E para quem lida com essas pessoas, não é questão de misericórdia, nem de dó, nem de, sabe, é só abrir o teu coração para entender que ali tem um outro ser humano. E é uma teoria que foi levantada, na verdade, é uma teoria, né, que já foi colocada, né, estudos, inclusive, que eu aprendi, né, do Bruce, que traz o nome para o observatório, né, tá mais do que confirmado, né, Paulo, que é no convívio social que a gente consegue se reintegrar e se efetivar como ser humano. Todas as mazelas que a sociedade tem, elas se superam quando você tem convívio social. O ser humano é um ser social. E alguém aqui falou, não lembro agora, que se promove o isolamento. A pessoa vai para a rua para se isolar, mas acaba se juntando de novo. É necessário. O ser humano não sabe viver só. Não sabe viver separado nem apartado de outros seres humanos. Isso acaba com a nossa humanidade. Né? A Emily voltou. A Emily gostaria de falar um pouco sobre isso, Emily? Eu tô faz tempo tentando desbloquear o meu som aqui, mas hoje em casa a internet não tá colaborando muito. Eu acho que é difícil, né, a gente falar sobre isso, principalmente gente que nunca passou por uma situação assim, né? Eu tenho a minha proximidade com pessoas viventes na rua é a partir de um lado mais acadêmico, né, que a gente supervisiona, é um estágio em uma casa de acolhimento masculina. E agora, no doutorado, a minha pesquisa é em uma casa de acolhimento feminino. Então, a gente tem um olhar, obviamente, enquanto saúde coletiva, mais social, né? Mas, ainda assim, acho que muito distante do que realmente a pessoa sente na pele, né? Daquilo que é sentido na pele. Até esses dias a gente entrou em uma discussão com essa questão da adição, né? Porque os meninos na casa de acolhimento que eu supervisiono estágio, eles estavam falando que essa questão de uso de entorpecentes e tal é um pouco também para conseguir suportar, né, talvez ali a realidade, né, da rua, e tudo o que eles sofrem, que nós escutamos, né, o pessoal falando, não é um mar de rosas, né, as pessoas não respeitam, realmente a gente vê que é tirada a humanidade, né, dessas pessoas. E daí um outro colega falou que não era isso, não sei o quê, e daí a gente entrou numa discussão, sem fim, mas porque fica muito nessa parte, talvez, acadêmica e tudo mais, né? Mas ouvir o pessoal falando, com certeza, é muito enriquecedor mesmo, né? Porque a gente está escutando quem tem lugar de fala para falar sobre isso, né? Então, estou aqui escutando e tentando absorver um pouquinho mais as coisas, pensando em outras discussões. Legal, acho que o Lucas pediu para falar novamente, é isso, Lucas? Oi, então, eu pedi para falar assim, porque tem um fato que vocês estavam mencionando que é muito válido, a questão de ser sociável, né? Quando eu estava em casa, eu não tinha tanto contato com as pessoas, ficava muito trancado, era antissocial, não tinha muito papo, só ia de casa para o trabalho, etc. E os problemas foram acumulando.
E sem que eu perceba, eu já estava cheio de problemas, cheio de frustração, sem uma alma viva para conversar. E assim, eu entendo que as pessoas passam a tratar as pessoas em situação de rua como uma família porque veem aqui algo parecido com uma família, que abraça, que acolhe, que está disposta a ouvir, está disposta a conversar, mas todos sabem que não tem laço sanguíneo, não tem nada a ver com família em si. Mas, assim, é um pouco foda, desculpa o palavrão, é um pouco foda ver que você tá melhor fora de casa do que dentro da sua casa, entendeu? É uma grande utopia. Desculpa pelo palavrão, desculpa mesmo, tá? Vamos junto. Não tem nada que desculpar, não, fica tranquilo. Isso também remete aí a algumas discussões que a gente tem dentro das rodas acadêmicas, né? E que passa fora, às vezes, da noção da sociedade como um todo, que hoje a gente já não considera, exatamente por tudo que você acabou de falar, Lucas, que família não é mais só laço de sangue, né? Família é todo arranjo social que a gente entende que as pessoas se cuidam, né? São acordos, são combinados sociais, são encontros de pessoas que querem se cuidar. Então, eu vejo a rua como uma grande família. E determinados grupos são famílias fortalecidas e outras são famílias que não funcionam, não é? Então, sempre vai existir esse arranjo e essa necessidade de existir um grupo. E esse grupo nuclear, que a gente chama um núcleo, né? Esse grupo, a gente chama de família, né? Então, a rua é uma grande família. Eu queria só fazer uma observação na fala do Varela, porque o Varela ele coloca a família como aqueles que se cuidam, né? E eu vou mais e vou além de se cuidar. É aqueles que se acolhem, né? Porque cuidar, eu posso cuidar do outro profissionalmente. Cuidar, eu posso cuidar de uma forma mecânica, né? Eu posso cuidar dando remédio, eu posso cuidar fazendo disso uma profissão. Agora, acolher é muito diferente, né? Acolher é quando você, apesar de reconhecer as diferenças, você se sente acolhido, até porque essas diferenças nos enriquecem, essas diferenças nos alimentam, né? É exatamente por sermos diferentes que esse conjunto se torna tão bonito. E isso acaba sendo a família, né? É a família quando um acolhe o outro, e naquele acolhimento a gente sente que está formando um todo coeso, um todo harmônico, um todo onde existe espaço para todos nós, até por sermos diferentes. Perfeito. É que eu, como sou uma pessoa que trabalha na saúde, o cuidar, para mim, o cuidado engloba tudo isso, né? É uma visão particular, assim, para mim, acho que para todo mundo que trabalha na saúde, mas pelo menos os que juntam, né, com essa visão, o cuidar, o autocuidado tem a ver com o amor mesmo, né? A expressão do acolher, né? Trazer para si a responsabilidade de cuidar daquela pessoa, de estar com ela. E é uma forma de se cuidar, né? Porque quem consegue acolher a pessoa, que acolher é abrigar, né? Não é só abrigar, né? Acolher é trazer para dentro, é colocar dentro. E esses núcleos, eles são fortalecidos mesmo. Então, podemos entender que família é um lugar onde a gente se sente acolhido, porque acolhe, né? É uma via de mão dupla. Você acolhe e é acolhido, apoia e é apoiado, cuida e é cuidado. É um lugar de troca intensa, onde a gente leva as nossas fraquezas, as nossas potências e soma com as fraquezas e potências dos outros. E aí a gente tem uma construção maravilhosa. E olha nós falando de novo de Paulo Freire.
corre, corre, a gente está falando sempre da mesma coisa, né? Por que será, né? Tem muita lógica isso que esse homem falou, não tem, não? É mais do que isso, muita vida. Emily, você quer falar mais, Emily? Na verdade, acho que disparou uma curiosidade aqui, e eu queria aproveitar o papo. Nas discussões que a gente tem feito aqui em Londrina, eu sou de Londrina, no Paraná, e tem um artigo que a gente usa bastante, assim, que ele fala de uma pesquisa que foi feita com pessoas em situação de rua, e que essas pessoas relatavam uma certa discriminação entre elas. E daí, quando vocês começam a falar sobre família, e os meninos também trouxeram isso, e a gente entrou nessa discussão agora, eu fiquei pensando nisso, assim, especialmente dos meninos que têm essa experiência, né? De como que é isso, essa questão dessa discriminação, assim. E uma outra, entre eles, né, entre os seus pares, acho que no artigo fala especialmente da mulher, né, que às vezes entre homens e mulheres viventes na rua tem essa discriminação por ser mulher e ser uma pessoa vivente ali da rua, né? E uma outra coisa que eu fiquei pensando também, eu não lembro o nome dele, a primeira pessoa que conversou com a gente, que ele falou que queria se reinserir na sociedade e tal. Eu não sei como que é aí, acho que vocês estão na Baixada Santista, né, Júnior? Eu não sei como que é aí, mas aqui em Londrina a gente tem um sistema, e eu estou vendo aqui minha colega Sara, talvez ela possa falar melhor disso, vou jogar lá na fogueira, mas que é a trilha da cidadania, e é um sistema muito etapista, e que dificulta o pessoal conseguir essa reinserção, porque tem muitos critérios que atrapalham isso. E a gente sabe que não é uma receita de bolo, né? E daí eu não sei como que funciona aí, como que é para os meninos, se tem também essa questão mais etapista, para conseguir se reinserir, né, na forma como eles disseram, não que não são inseridos na sociedade, mas de conseguir voltar aí. Não sei se eu me fiz clara. E a Sara, se quiser, Sara, eu tô te jogando na fogueira. Então, Sara, cadê você, Sara? Eu vim aqui para te escutar, Sara. Cadê você? Eu não sei se a Sara ela é psicóloga e ela trabalha no consultório na rua aqui em Londrina. Por isso que eu tô jogando ela na fogueira, mas eu nem sei se onde ela tá podendo falar, como que tá. Tá certo. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Fala para nós, Sara. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, eu trabalho no consultório na rua, né? E aqui em Londrina a gente tem um modelo, como a Emily falou, etapista. Primeiro você tem que ir para uma casa de passagem, permanecer nessa casa de passagem por determinado tempo. Depois você vai para um abrigo, que tem muitas regras, né? Você tem que chegar até tal horário. Se você não chegar naquele horário, você fica restrito 3 dias, no mínimo. E aí a pessoa volta para a rua, e daí no retorno ela vai retornar para a casa de passagem, ela vai ter que ficar mais um período longo, né? E ser referenciada em algum acolhimento. E a gente tem república leve, de supervisão leve, e de supervisão moderada, né? Que são os degraus que você tem que subir. E aí a gente, enquanto consultório na rua, a gente visita os abrigos, né? E a gente percebe que as repúblicas estão vazias, porque as pessoas não conseguem galgar os degraus, né? Com todas as regras, com todas as normas, né? Que são mais, assim, são violentas, na minha opinião, são violentas, porque ferem os direitos da pessoa, né? Em situação de rua. É muito grave isso, muito grave. E esse modelo já ganhou prêmio, né? A trilha da cidadania, entre aspas, né? Mas é horroroso, horroroso. Eu sei que eu estou num espaço protegido aqui que eu posso falar isso, né? Porque eu sou uma funcionária pública, enfim.
Mas é isso que a Emily falou, né? É um modelo assim quase impossível de você chegar lá no final. É triste isso, Sara. Boa noite, que é Varela. Eu estou na Baixada Santista e eu trabalhei 8 anos no consultório na rua aqui. Eu sou da equipe que implantou o serviço aqui na Baixada, praticamente. E isso tem a ver com o conservadorismo do local. Parece que o Brasil, em todo o seu litoral, pelo menos no sul e no sudeste, é extremamente conservador. É uma coisa absurda o que eles fazem, e é que essa é a trilha da cidadania, daquilo que eles acreditam ser cidadania, né? É muito triste isso. Aqui nós nem temos essa trilha, simplesmente não tem os serviços, né? Se tem um abrigo, não, se tem um albergue, não tem abrigo. República, nem pensar, nós não temos república, temos casas de passagem, né? E eles chamam aqui de casas de estar, onde as pessoas podem ficar em torno de 6 meses, mas tem gente que já está lá há 8 anos, né? E não sai de lá. É um pensamento, para nós somos da saúde, manicomial. Eles realmente limpam a rua, tirando a pessoa de lá e colocando dentro dessas casas, para que elas não saiam. Ela só pode sair para se tratar, para ir ao CAPS ou para ir num posto de saúde, fazer um curso e trabalhar quando consegue emprego. Mas aqui não tem vaga de emprego, né? Nem para quem é qualificado, que dirá para quem não tem qualificação. É complicado. E políticas que viabilizam trabalho e renda, como economia solidária, no nosso município, por exemplo, não tem a política. Em São Vicente, aqui onde nós estamos, tem a política pública, mas o conselho mal consegue desenvolver as atividades e apoiar os empreendimentos. E se você tenta fazer empreendimentos dentro de CAPS ou no Centro Pop, eles não são validados, porque as pessoas não são constantes, porque eles bebem ou eles somem, eles desaparecem, mas espera aí, a autonomia fica onde, né? Então, não tem o protagonismo, não tem nada. A Cláudia está do lado de alguém, queria ver se alguém ouviu dessa conversa. Aqui, realmente, eles não têm essa trilha, e é uma trilha imposta. Eu acho que essa trilha da cidadania seria bacana para depois, primeiro, dar para eles um curso não, né? Um momento para eles conseguirem construir a ideia deles do que é ser cidadão. E, a partir daí, traçar essa trilha, né? Porque a cidadania que cobram em alguns lugares, já vi que aí é um deles, é uma cidadania que tem um modelo que não é o que a rua normalmente abraçaria, né? Tem uma visão meio positivista, né? Parece que a pessoa está desajustada, ela vai se ajustando e vai apertando o parafuso até ele caber de novo dentro daquela máquina. Aí, quando ele se enquadra, deixa de ser anomia, né? Quem estudou um pouquinho lembra do que é isso, né? Você está deslocado, você está fora do padrão, volta para fora, já apanha bastante, né? Vai passar por um arroxo para ver se volta a fazer parte da máquina. Isso realmente é muito triste, e isso acontece com pessoas não só em situação de rua. Quem está em extrema vulnerabilidade social e econômica também passa por essa necessidade de ajuste. E, tristemente, eu que sou assistente social, minha profissão nasceu para fazer isso, né? Então, na pré-história do serviço social, esse era o papel dos assistentes sociais, né? Enquadrar as pessoas e colocá-las dentro do que seria o aceito socialmente. Era para controlar, né, as classes trabalhadoras para que elas se mantivessem dentro do eixo, né? Mas, graças a Deus, nós conseguimos sair disso. Talvez por isso que a gente receba tão mal hoje, né? Nosso salário não vale muito por causa disso. Nós fizemos o que não devia. Cláudia, você está conversando com os meninos. Cláudia está conversando com os meninos, dando orientação. Essa questão de dificuldade, de etapismo, de ter que se enquadrar, como é que eles sentem quando ouvem essas histórias? Eu acho que Aqui nem tem isso. Abre o microfone.
Oi, eu vou perguntar para tu. Tem alguns técnicos que falam assim, etapismo. O que é? Você tem que passar por esse momento para depois ir para uma república, para depois ir para tua casa. Você já ouviu falar nesse termo? O que você acha disso? De etapismo. Você já ouviu falar disso? Pra falar a verdade, eu nunca ouvi falar não, particularmente, sim, nunca ouvi falar não, mas sim, o que você acredita? Assim, desse jeito, sim. Por exemplo, hoje, você está em situação de rua, você está num albergue noturno, depois tem numa casa de estar, onde você vai ter 3 meses para se ajeitar, depois você tem outro lugar onde você vai poder até ficar 1 ano, para depois ir para uma república, para depois você tentar ir para sua casa. O que você acha dessa proposta, quando falam de etapismo? É um negócio bom, né? Mas vai da pessoa, né? A pessoa tem que fazer do jus, né? Tem que batalhar, seguir em frente, não pode desanimar. Né? Mas é uma ideia boa, é um negócio bom. Você acha hoje, do jeito que você está, se eu falasse assim, se eu te desse uma casa, você já ia resolver todos os seus problemas, você acha? Não ia resolver, mas ia dar uma boa ajuda, ia ajudar bastante. E você ia saber administrar bem a casa? Sim, claro, a gente de casa. Mesmo depois de 5 anos. Com certeza. Ia saber me virar normal. Né? Você tá voltando a casa. Só tá voltando a casa, sabe? Varela, quer fazer uma pergunta aqui? Peraí. Tá. Jamaica, você quer falar, Jamaica? Vai lá, Jamaica, mete bronca. Então, é isso aí. Eu gostei muito de tudo que eu ouvi. É importantíssimo esse momento onde a gente pode trocar, né? A gente pode acrescentar, a gente pode receber o acrescento. Isso é fundamental para que continuemos na caminhada, para que continuemos na luta. A gente saber que não está sozinho. Isso é o mais importante, a gente saber que não está sozinho. E a solidão, eu vivi a solidão. Eu vivi o abandono, eu vivi a agressão, eu vivi a violência de todos os tipos na rua. E eu sei o quanto dói pensar nisso. Mas quando a gente pensa que não estamos sozinhos, que a gente tem em quem se respaldar, pessoas que nos representam, irmãos de rua que lutam, estão na empunhadura ali, ó. É isso que importa, gente. É isso que vai funcionar na nossa história. Outra coisa, população de rua. Tem algumas a conotação de população em situação de rua significa uma população que não tem endereço, que não tem CEP, né? E isso pode trazer uma conotação de uma pessoa sem projeto de vida, sem responsabilidade. Tipo, eu prefiro população de rua. Sabe por quê? Por que o cigano não é população de rua? Por que o hippie não é população de rua? Por que o indígena, quando sai da aldeia e vem para o centro de uma das cidades do Brasil vender os seus artigos manuais, não é população de rua? População de rua também é opção. Se eu me sinto bem na calçada, melhor que em casa, eu sou população de rua. Então, deveria ser uma classe social, sim, com todos os direitos, com os centros de convivência, para a pessoa passar o seu dia. Mas eu quero dormir naquele lugar hoje. É gostoso, é muito gostoso ser nômade também. Eu quero dormir em tal lugar. Poxa, maravilhoso. Eu vou lá, pego o meu carrinho e vou para aquele lugar. Vou ver aquele irmão de rua que está lá. Então também é uma opção. E muitas vezes uma terapia. E muitas vezes é a minha família que está ali. Então, população de rua. Eu tenho orgulho de dizer, sou população de rua. E mesmo que eu estiver numa casa, mesmo que uma hora as circunstâncias me obriguem
a estar definitivamente numa casa, eu ainda assim vou estar na rua, porque eu vou parar com meus irmãos de rua, eu vou passar a noite com meus irmãos de rua, mas talvez, dessa vez, né, levando alguma coisa para contribuir com meus irmãos da rua e muitas vezes recebendo dos meus irmãos da rua. É isso que para mim importa, é isso que faz a diferença. Eu acredito que a fala de muitos irmãos, eu acredito que a fala de todos os irmãos de rua que querem retomar a sua vida, seu seio familiar, que querem retomar o mercado de trabalho, ou que querem como quiserem com a liberdade que Deus nos deu, né? Ninguém nasceu com um CEP. Ninguém nasceu com CEP, né? A gente nasce na casa dos pais, com a casa dos pais, né? A gente vai muitas vezes morar na casa de pessoas que adotam. Então, eu também queria ressaltar a respeito dos animais, né? Geralmente o irmão de rua tem o seu dog, né? Tem o seu doguinho e tal. Então, precisa ter políticas públicas que entendam essa necessidade da gente ter, né, também um animal ali. É terapia também, é segurança, é um amigo, né? Então, há muitas questões que envolvem a população de rua, mas que não são difíceis de tratar, não. Realmente é a falta de investimento, é a falta de respeito, é a falta de proximidade. Foi o que eu disse na audiência pública quando fui convidado à tribuna, né? Que a falta de proximidade de um ou outro, ou números, né, de vereadores, parlamentares e etc., que fala da população de rua como se soubesse, na verdade, com propriedade, o que é ser população de rua, né? E não tem proximidade, não tem uma fala, não sabe nada. E a gente tem que chegar na cara deles e falar, e eu disse, você não tem proximidade, né? E aí o cara vem falar para mim que eu sou exceção. Por que eu sou exceção? Se tem muitos irmãos na mesma condição, sonhando o mesmo que eu estou sonhando. Aonde isso? Não existem exceções. Todos nós somos seres humanos. Todos nós temos direitos. Todos nós temos deveres. Todos nós precisamos. Todos nós almejamos. Então, valeu. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu só tenho a agradecer de todo o coração. Muito obrigado. Eu vou ter que me ausentar agora definitivamente, que eu estou um pouco tarde por aqui. Eu tenho que me precaver. Muito obrigado. Marcelo, posso só te fazer uma pergunta? Deve. Antes de você sair? Por favor. Se você me permitir, que você está falando dessa questão de morar na rua, que você tem as suas partes boas também, mas eu queria só saber de você assim, como que é para você, por exemplo, no extremo frio, quando as condições já são um pouco mais complicadas, como que foi na Covid, também estava vendo sobre algumas condições complicadas, como que é para vocês essa parte, assim? Eu sou acostumado com frio, né? Mas eu já passei frio de doer, despertei zonzo, bêbado de frio, 3 horas da manhã, com a camiseta de malha, com os braços por dentro da camiseta, porque eu não me precavi, porque eu precisava sair da realidade no álcool, na droga, e de repente passou o efeito e eu despertei no corpo. É muito difícil no frio você não ter o apoio, não ter a doação dos cobertores, não ter a sopa quente. É muito difícil você saber que tem tanta gente que agora está no frio, num apartamento super confortável, e se você for bater lá para pedir um cobertor, podem chamar a polícia para você. É muito triste você ver os irmãos não acordarem, como eu vi na Praça da Sé, né, na Pedra. Eu dormi na Praça da Sé com eu e mais 2 irmãos. Nós ficamos em frente à base da Guarda Municipal. E aquele dia estava 8 graus. E nós conseguimos
3 cobertores. Um nós colocamos no chão e 2 nós colocamos por cima e ficamos bem junto um do outro para aquecer, esperando a abordagem que nunca chegou. E o vento passava pela trama do cobertor. E eu vou falar que é muito difícil. E você sonhando é um sonho de consumo naquela hora, chegar o carro da abordagem e te levar para um lugar quente. Mesmo que não tenha alimentação lá, mas você sabe que não vai correr o risco de morrer de frio. É bem assim. E outras vezes eu tive que acordar no susto e começar a andar muito, não tinha outra opção. Não tinha outra opção, não tinha nem bar aberto para talvez eu pedir uma cachaça para alguém. Então eu tinha que andar. Hoje eu não faço mais, né? Não faço mais esse uso, eu fiquei muito doente com os 3 Covids que peguei. Mas saí andando, andei muito, andei aí por volta de 2 horas, rápido, para esquentar o corpo. E quando eu vi o sol começar a nascer, parecia, eu acredito que é como se eu tivesse obtido a liberdade. É como se eu tivesse numa detenção e estivesse esperando a hora de abrir os portões. É um sentimento assim, o sol era o meu Deus ali naquela hora. Era tudo que eu tinha. Eu me abracei naqueles raios de sol e falei, é um novo dia. E hoje vai ser diferente. Foi assim que eu pensei naquele dia. Em relação ao Covid, eu peguei ele 3 vezes. Eu saí das ruas, consegui um emprego, fui estudar, comecei a sonhar, mas quando o Covid veio, eu perdi tudo. Voltei para as ruas. Perdi tudo. Todas as portas se fecharam para mim. Perdi tudo. E aí foi também outro passo importante que eu dei, foi continuar acreditando, continuar sonhando na possibilidade que existia dentro de mim, essa fé, essa força de que as situações da vida elas vêm para nos fortalecer, nos tornar mais resistentes, resilientes, nos amadurecer e fazer com que nós olhemos para essas pessoas que nos olham com descaso, com distância, com, entre aspas, com compaixão, porque é isso que acontece. A lei do retorno e o universo é que dão conta disso. O que nós plantamos, nós colhemos, né? Então, infelizmente, a gente sabe que a gente vai galgando com as dificuldades, essa que é a verdade, a gente cresce com as dificuldades, e uma pessoa dessa, se vier para a nossa situação, talvez não sobreviva um dia, né? Então, a gente tem condições de viver agora na escassez, como a gente tem condições de viver na abundância. É uma grande vantagem. A minha bateria está acabando. Muito obrigado. Qualquer coisa, meu contato está aí. Pode mandar mensagem, áudio, ligar para mim qualquer hora que vocês quiserem. Um abraço. Muito obrigada, viu? Um abraço da Carla. Um abraço da Carla e um abraço do diretor da Aprimora, Associação da População de Rua para Incentivo e Motivação em Rede Aberta, a qual eu presido, né? E essa aqui, a Carla, é a tesoureira, minha esposa, né? E temos aí uma associação formalizada somente por população de rua, né? Só a população de rua se uniu e foi lá e fez acontecer, chamou os convidados, as pessoas, e nós fizemos, e agora, dia 28/7, nós vamos fazer um evento da Pop Rua emblemático aqui no Rio, emblemático. Muitos convidados, muitas pessoas para auxiliar, e nós vamos mandar para vocês, viu? Nós vamos mandar para vocês. Um beijo. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado, muito obrigado. É um beijo mesmo no coração, viu? É de verdade. Não é de caô, não. Aqui é verdadeiro. Obrigado. Eu acho importante a gente
prestar atenção nessa última fala, como é importante a organização das pessoas em qualquer nível da sociedade. Principalmente as pessoas que estão em situação de rua, elas poderem se unir para juntas poder discutir e traçar metas e planos e estratégias para lutar por seus direitos, para reivindicar essas coisas, né? Isso é muito importante. Esse é um movimento também que faz parte da formação da sociedade humana, né? A evolução humana começou assim, né? Primeiro no compartilhar das cavernas, e a partir daí nas tribos, e aí por aí foi. Então, o estar junto, compartilhar as dificuldades, discutir sobre isso e levar, esse é o princípio da sociedade. E é isso que traz as respostas, né, para as necessidades para quem está na rua, né? Estar junto, estar próximo, é uma coisa sensacional. A gente poder participar disso é muito legal, né? E não necessariamente um movimento, né? Não precisa ser um movimento social. É um movimento da sociedade, que pode se tornar um movimento social. E é sempre isso. Pessoas que não estão satisfeitas com o que está acontecendo se juntam com outras pessoas e começam a discutir possibilidades de saídas dessa situação que é indesejada. Isso é fantástico, entender que sempre vai ter alguém disposto para fazer isso. E parabéns, é Jamaica, né, o apelido dele? Marcelo Jamaica? É Jamaica. Então, Jamaica, parabéns pelo exercício dessa liderança, né, no juntar as pessoas, e que vocês possam ser um grupo que se abra de forma solidária, para que em cada momento um possa liderar, porque só assim a gente consegue chegar, né? É o exemplo que a gente tem dos patos selvagens, né? Sempre tem um na ponteira, mas nunca é o mesmo. Sempre vai alguém na frente para furar, para enfrentar. E quando ele cansa, ele vai para trás descansar e o resto continua. É o coletivo que faz a coisa dar certo. Parabéns. Bem, pessoal, Obrigado. Chegando a nossa hora de hoje, como sempre, sou eu responsável por dar essa notícia chata de que acabou. Para o pessoal do abrigo aí de São Vicente, vocês estão toda segunda-feira convidados a perturbar a Cláudia, lembrar a Cláudia desse papo, né? Porque toda segunda-feira tem essa conversa e vocês estão convidados a participarem toda segunda-feira. Aqui tem um espaço para vocês, que é o espaço de vocês também. Varela, super obrigado. Muitíssimo obrigado, de fato. Jamaica, quer se despedir? Só uma observação. A Cláudia, eu acho que nós já tivemos juntos, Cláudia. Foi no aeroporto de Brasília. Você me passou o contato, não foi? Não tem como esquecer, né? Esse cabelo aí, eu conheço. Ah, não acredito! É tu, Jamaica! Mano! Agora que ela percebeu, né? Ninguém reparou, mas foi agora que ela se tocou. Eu morava no aeroporto. Eu que abordei ele que me abordou. Caramba, é que assim, eu não parei muito aqui, né? Você percebeu que eu estava aqui com o pessoal e até a primeira pessoa que falou lá embaixo, na verdade eu fui lá embaixo porque ele não queria jantar. Eu fui lá cutucar, ele falou, não, você vai jantar sim, então você vai... Aí ele falou, não tô bem, eu tô com dor de garganta. E olha só, Jamaica, que bom te ver, que legal, gostei. Muito bom te ver também, saber que você continua nessa luta. Você me encontrou na luta, né? Você me encontrou no aeroporto, né? Foi uma pegada a 1000 graus, eu estava morando lá, e eu fui fazer um enfrentamento
lá em Brasília, e aí os caras foram de carro atrás de mim, invadiram e foram atrás de mim, né? Porque eu colocava mídia, colocava redação de televisão em cima do descaso, do abandono, da greve sem fim, da rede socioassistencial. Quase eu morri, mas não era para morrer, não. Aí eu corri para o aeroporto de Brasília e fiquei morando lá. Aí encontrei ela. Um abraço! Nossa, mais do que especial. Essa reunião é mais do que especial. Muito obrigado a todos vocês. Então, e liga para mim, Claudinho. Venha toda segunda, Jamaica. Você está convidado. Toda segunda está aqui. Beleza! E divulgue esse espaço mais que puder. Bem, pessoal, por hoje... Estou indo para São Paulo em breve. Eu ia agora, esse final de semana que vem, mas aí a correria do evento já foi me chamada a atenção, aí professor da universidade. Não tem como você ir, então vou ter que ficar. Mas eu estou para ir a São Paulo o mais breve possível, né? Até o começo do mês eu estou em São Paulo. Eu vou aí, viu, São Vicente? A dona Veneza, que era responsável aí, não é? Nossa rede social. Há muito tempo. Mano, o mundo é muito pequeno. Conversa depois no Zap. Um abraço para vocês, felicidades. Até segunda-feira que vem, pessoal. Boa noite. Boa noite.